Future-se, fatura-se ou foda-se. Esse é o projeto de desmantelamento da educação pelo governo de Jair Bolsonaro. Se você quiser entender isso, espera a vinheta que a gente vai falar agora pra você. Roda a vinheta. Doutora Drag! Se você chegou até aqui, você está no Doutora Drag, um spin-off do podcast HQ da Vida. Lembrando, siga Dimitra Vulcana em todas as redes e apoie o nosso projeto, é muito importante. Você pode apoiar em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. Tem que mudar isso daí, tá ok? Pessoal, o Future-se, ele é um projeto que tem como objetivo modificar em parte a forma de se financiar o ensino superior federal. O principal mote disso é que tenhamos um fundo privado de financiamento e que tenhamos um estímulo ao empreendedorismo. Vocês já sabem o que é que eu penso sobre isso, né? Pois bem, o que significa tudo isso? Future-se basicamente é a lógica, como eu disse, do fatura-se ou foda-se. E mais um ataque à educação no país e a gente tem que se defender em tempo que não vai ser suficiente para refletir o que se tem pela frente e o que significa esse projeto. E por que eu estou dizendo isso para vocês? A priori, este projeto ele torna-se vago e não nos diz claramente se as federais terão um horizonte de financiamento aí de curto e de manutenção em curto, médio ou até mesmo longo prazo. Basicamente, esse programa ele visa a gestão, a governança, ao empreendedorismo, a internacionalização, pesquisa e inovação. Tecnicamente, parece algo super interessante e que vai alavancar o país no setor da educação. Mas quem me acompanha aqui já sabe o que é despolitização e como esse governo atual do presidente Jair Bolsonaro, ou até mesmo aquele discurso da Tabata Amaral, lembram? Que se propõe a ser técnico, livre de ideologia e está apenas contando para vocês, galera, uma balela barata para vocês caírem nessa. Ele é um ataque às universidades federais, aos professores, ao exercício do pensamento livre, à inclusão também de alunos e alunas e alunos e, sobretudo, um desmonte da assistência estudantil. Quem me conhece sabe que eu sou do IFE e que isso é um recurso tão necessário num país pobre. E eu vou explicar para vocês como que funciona isso. Primeiro ponto, o que a gente tem que pensar nesse primeiro ponto aqui? É que esse projeto, ele está tirando a responsabilidade do setor público, quase 50%, sobre a educação e deslocando para outros setores como o privado. Porém, olha só que bagunça. Além disso, vai misturar áreas que merecem investimento e vai bagunçando essa captação de recursos públicos. É uma confusão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes vocês já ouviram, falar aquele discurso da direita que Pablo Vittar, Lei Rouanet, vai fazer um filho com Lula, porque tinha essas fake news, mas aí eles vociferavam sobre a Lei Rouanet. Pois bem, agora vai ser a hora de atacar a Lei Rouanet. O Future-se, ele vai fazer com que as federais poderão cadastrar projetos de extensão, captar recursos da Lei Rouanet, que agora serão considerados projetos culturais. Mas, Dimitra, isso é bacana, a senhora tá louca, querida. Não, não é, querida. Olha só, a cultura ela já passa por um aperto no Brasil e pegar algo que já é difícil, pacas, e ainda dividir com a educação, não é desenvolvimento, é retrocesso para ambas as áreas tão importantes no país. Outro ponto problemático é pegar o problema do econômico que a gente tem no Brasil e jogar isso como responsabilidade da educação. Eu já disse aqui em materiais anteriores, a mercadorização da educação, ele é um projeto e ele está sendo bem executado no Brasil para o nosso terror. É para a gente estar assustado com isso. Segundo o projeto, por exemplo, vai haver cessão de uso, concessão, comodato, fundo de investimento imobiliário e parcerias públicos-privadas. E que isso vai trazer recursos para as federais. Mas a gente precisa pensar que a educação ela sofre, ela está sufocada e ela morre, e está morrendo inclusive. Existem universidades que não conseguem pagar conta de luz. Onde eu trabalho, por exemplo, a gente teve que fazer vários contingenciamentos para conseguir pagar a conta de luz. Pior ainda é que esse entrosamento entre parceria público e privada, sobretudo na área de pesquisa, vai gerar problemas. Olha só, se um pesquisador descobre algo que mercadologicamente não é viável, mas para a ciência e o bem da humanidade o que vocês acham que vai acontecer com ele? Certamente, esse pesquisador ele vai sofrer represálias, ele vai haver um desincentivo de publicações e vai gerar, inclusive, o que a gente chama de viés de publicação. A ciência morre também com isso. E olha que eu já falei para vocês aqui, nem ciência e nem judiciário são algo santo, neutro, mas
Se antes já não era, agora vai ficar pior. Outro ponto bem aplaudido pelos liberais é sobre a criação de fundos patrimoniais como nos Estados Unidos. Eles dizem que o orçamento de Harvard sobre doações é quase o orçamento da USP. O que corporações querem com isso? Pois bem, o que ganham com isso, na verdade, a gente tem que perguntar. É que esse fundo, ele vai ter, olha só, esse fundo ele vai ter um montante de 102 bilhões de reais. Metade dele vai vir de fundos constitucionais, leis de incentivos fiscais e depósitos à vista. Ou seja, recursos da cultura. Eu tenho que deixar isso frisado para vocês. Além, então, desse recurso da cultura, vai haver uma utilização econômica do espaço público. E aí também, também dos fundos patrimoniais. Um pesquisador, ele chama Salomão Ximenes, eu vi uma entrevista dele no UOL, ele fala que um fundo ele tem um tempo de maturação. E primeiro é preciso que a gente capitaliza para depois a gente tirar os recursos. Ou seja, não é uma proposta que há como se consolidar de forma saudável e estável e tão menos para agora no curto prazo. Então, outra fonte que eu consultei, eu já falei, eu não falei aqui para vocês não, foi em outro lugar, mas é o Paulo Cara. Cuidado com a burra! Eu falo Paulo Cara, mas na verdade é Daniel Cara, tá bom, gente? Continuemos aí com o vídeo. Ele é professor e coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele disparou áudios, uma série de tweets sobre o assunto. E ele diz que as alternativas de financiarização são menos elaboradas do que o receituário ruim do Education Commission de Gordon Brown. Ele esteve lá em Nova York em 2016, quando fizeram o lançamento do projeto, e diz que em lugar nenhum do mundo funcionou. E basicamente no Brasil, a gente tem um modelo pior. Então é lógico que não vai funcionar. Também estaremos colocando a educação submetida aos mesmos riscos mercadológicos que empresas privadas possuem. É a mesma coisa, galera, de rifar a educação. Se der errado, a má gestão é culpa dos professores, dos gestores e principalmente do reitor. Olha que tempos terríveis a gente vai viver na educação. Prédios, laboratórios e museus poderão fazer incorporações. Imaginemos uma empresa que agride o meio ambiente por meio de suas atividades e decida até financiar projetos que demonstrem que ela é sustentável, quando claramente ela não é. Isso vai gerar um grande problema. O capitalismo, todo mundo já sabe, ele engole tudo e não vai ser diferente no mundo das universidades. Seria muito ruim, na verdade seria muito comum, alunos saírem de uma sala de aula e irem para outro pavilhão, por exemplo, como da Apple ou de outra marca. Isso aí é muito legal, aparentemente, no mundo da tecnologia. Porém, é necessário que a gente pense como serão usados esses espaços, qual é a liberdade de ensino e, sobretudo, dos planos de curso. O que vai estar elencado lá que os alunos estudam. Outra coisa é que os professores sempre terão que pensar em produzir para o mercado do que produzir como razão de ensino e disseminação de conhecimento. A ideia do projeto é remunerá-los, inclusive, de forma extra. Olha que legal. Mas com recursos privados e sem encargos sociais. Atualmente já é difícil ser pesquisador no Brasil. É uma loucura. E cada dia vem sendo mais. E o Futurice só funciona em modelos de pesquisas rentáveis. O que eu quero dizer com isso? Áreas como ciências humanas, por exemplo, irão ser estranguladas com o tempo e também a falta de recursos. Até mesmo porque essas pessoas, elas dizem não serem ideológicas, técnicas. Então, para quem não viu, confira um vídeo sobre despolitização e Tabata Amaral, que tá fantástico, vocês vão entender o que eu tô querendo colocar aqui para vocês. Então, essa história de não serem ideológicos é quase um mantra que o governo vai repetindo para poder fincar o que eles querem. Então, no âmbito da carreira docente, existe também a possibilidade de contratação de professores sem concurso pela CLT. Exemplo que o Weintraub, que eu não vou dizer o Weintraub, coloca e que podemos ter o privilégio, inclusive, ele fala, de contratarmos um prêmio Nobel. Porém, isso vai ferir os princípios da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, ao exaltar essa possibilidade de contratação de grandes nomes, o ministro omite que poderemos ter casos de nepotismo de reitores, ou também do próprio presidente, que vocês já viram aí, ou até mesmo professores sem competências para passar no concurso sendo contratados
contratados apenas por indicação de amizades. Ou seja, vai pegar a coisa pública e tratar ela como coisa privada, violando a transparência que a gente pelo menos busca ter no serviço público. Isso tudo que está ocorrendo é um avanço na política liberal. Ou seja, isso não ocorre somente no Brasil como no mundo. É também, no Brasil, uma nova fase do que a gente pode chamar de golpe político. E aí que a gente está aí avançando nas pautas ultraliberais e ultraconservadoras. Então, o principal objetivo é desmantelar a educação pública, criminalizar a educação, fortalecer a onda anti-intelectualista, revisionista histórica, negacionista científica. E se a gente vivia numa democracia liberal burguesa, ou seja, uma democracia que se diz representativa do povo, mas serve apenas aos empresários e continua ainda gerando as mazelas para a população, sobretudo a preta e pobre, LGBTs e mulheres, agora a gente vai viver um avanço para um conservadorismo repressor por meio da lógica mercadológica, técnica, não ideológica, né? Por exemplo, por que a Polícia Rodoviária Federal tem que estar intimidando professores em reunião para organizar protestos? E ainda pior, negando o fato mesmo com fotos. O MEC, por exemplo, ele tornou-se a imagem de hostilidade à educação e aos pobres quando diz que educação não é para todos, que professores sejam filmados. A gente tem que pensar que tudo isso é fruto de política colonial do Banco Mundial. Estão entregando a educação do Brasil, estão desmantelando ela e estabelecem um prazo que eu digo que é vagabundo para que seja feita consulta pública. Querem nos calar, querem que tenhamos medo. O medo é a arma do fascismo, mas não nos calaremos. Não nos calaremos. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de me seguir nas redes sociais, que são todas as arrobas de Mitra Vulcana. Apoie o nosso projeto em padrim.com.br/HQDaVida ou apoia.se/HQDaVida. O seu apoio, a disseminação, divulgação desse vídeo em massa é importante. Tem texto aqui no vídeo, tem os links que eu vou deixar para vocês também. Confiram, divulguem entre os seus pares, por favor. É isso, um beijo e tchau, tchau! Future-se! Fature-se! Vamos lá. Sério? Uma vez eu gravei com o dente sujo. Vamos lá.